Bem-vindos ao Beli Barbárie! Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então do livro de estreia de uma autora nacional curitibana, a Giovanna Madalosso, com A Teta Racional. Vou ser muito sincera e dizer que eu tava pesquisando ali os livros da Grua, eu gosto bastante das edições que eles têm, e aí esse título me chamou a atenção, né? E aí eu descobri então que era um livro de contos, como eu disse, o primeiro de uma autora nacional. Vou até mostrar pra vocês o rosto da Giovanna pra vocês irem se acostumando, porque ela já está publicando mais. E eu descobri que esse livro falava sobre o universo feminino contemporâneo, e isso me deixou muito empolgada para ler. Já estava na minha lista de desejos da Amazon, até que o Humberto, do canal Primeira Prateleira, colocou ele para ser votado, e ele foi escolhido como a leitura do mês de março, né? E nesse mês, como ele é curtinho, ele tem 125 páginas, a gente leu ele até o dia 15, né? Eu terminei um pouquinho antes. E aí estamos programados para ler O Peso do Pássaro Morto, que é muito bacana, porque são duas autoras estreantes, novas aqui no mercado nacional. Isso me deixa muito empolgada. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora, conto a conto, de A Teta Racional. Eu vou dar uma coladinha aqui nos títulos dos contos, tá bom? Então o primeiro chama XX mais XY. E esse conto, eu acho que teve uma coisa que estragou ele pra mim, e foi uma questão editorial. Na orelha do livro, eles fazem alguns comentários sobre alguns dos contos aqui. E um deles é o XXXY. E eles contam uma coisa que eu achei que seria mais interessante se eu tivesse descoberto no conto. Então eu achei que ele foi meio que spoilado pra mim pelo próprio livro. O que é bem estranho, assim, não é nem que estragou, mas eu acho que ele teria sido mais interessante de outro modo. Então eu perdi essa experiência. Mas basicamente esse conto fala sobre uma mulher que engravida, ela vai ser mãe solo ali e vai mostrar então o relacionamento dela com a criança bem no comecinho. É bem bacana, acho que as maiores marcações que eu fiz foram nesse conto. O texto aqui atrás do livro tá nesse conto, que é quando ela diz: um dia vão descobrir que o isolamento urbano mata mais que o cigarro. Se estivesse na roça eu estaria melhor. Eu teria mãe, avó, irmãs, quem sabe até umas primas por perto para dar uma força. Era assim que funcionava, e funcionava bem. Mas eu sou uma mulher dentro do recorte de uma janela, de um prédio, de um condomínio, de um bairro, de uma cidade. Eu tenho que fingir que quero dançar com meu bebê no colo para encontrar algumas pessoas. E aí mais pra frente a gente descobre então o que é esse dançar com o bebê no colo. Mas é um conto interessante, sim. Seguido desse vem o conto Roleta Russa, que acho que foi um dos meus favoritos. Apesar, né, de eu achar que a Giovanna foi pra um lugar comum. A Giovanna vai contar a história então de uma mulher trans, e ela vai colocar bem naquela questão da mulher trans marginal. E aí eu me pergunto também se é colocar em um lugar comum ou se é uma representação da realidade, né? Se não somos nós que colocamos essas pessoas na marginalidade e depois criticamos o fato de elas não terem grande sucesso na vida. O que é uma ironia e uma hipocrisia nossa. Quando eu digo nossa, eu digo a sociedade cisgênero como um todo, né? Esse conto aqui, ele me chocou bastante pelo assunto dele. Eu achei muito bacana como a Giovanna conseguiu construir essa personagem trans de uma forma tão profunda que em alguns momentos ela coloca a personagem falando da própria morte, né, no futuro. E eu acho que ela consegue representar tão bem aquela síndrome do impostor que nós já costumamos ter. Então eu fico imaginando as pessoas trans que são tão questionadas quanto a sua identidade, sabe? Eu achei que ela fez isso de uma forma excepcional. Acho que por isso, principalmente, que esse conto foi o que mais me conquistou. Tem um conto que chama Idiota Outra Vez, é o terceiro. Esse conto eu achei curioso, porque existe o narrador e existe um personagem, que é um homem. E até o final do livro, em momento nenhum, é relevante o sexo do narrador. E aí, primeiro eu falei, nossa, mas se a intenção dela era falar sobre o universo feminino, não tá meio errado isso? E aí eu questionei, não. Porque nem sempre é necessário que o sexo do protagonista ou do narrador influencie numa história. Eu não sei se essa foi a intenção da Giovanna, mas foi assim que eu gostei de interpretar o conto. Não necessariamente eu preciso saber que a narradora era uma mulher, não necessariamente é importante pra história que ela seja mulher ou não. Às vezes é só o ponto de vista dela. As mulheres são múltiplas, né? Elas podem ter pontos de vista que muitas vezes podem ser vistos como masculinos e que muitas vezes são vistos como masculinos por a gente ler mais homens e ler mais narradores masculinos do que femininos. E é uma grande sacada, assim, quando você olha e fala, meu, eu tava achando que era um homem o tempo todo. Mas se o livro já se propõe a ser sobre mulheres, por que eu pensei isso em primeiro momento? E aí você fala, é claro que eu pensei isso, eu fui culturalmente ensinada a pensar isso, né? Triste, mas interessante a reflexão.
Depois tem um conto bem curtinho chamado Jardim, que eu achei bem gostoso. Ele fala sobre uma relação pai e filha. Eu gosto bastante porque eu tenho uma relação bem bacana com meu pai. Uma coisa bem bacana que a Giovanna explora nesse livro são os diversos relacionamentos femininos para além do romântico. Então aqui a gente tem a história dela como mãe com a filha, temos dela como filha com a mãe, dela como filha com o pai, de amigas, de irmãs. Então a gente explora todo esse universo feminino num livro que tem 125 páginas, né? Isso é muito bacana. Esse Jardim é bem curtinho, nem tem muito o que dizer, só dá pra dizer que é sobre pai e filha e que eu achei bem delicado, assim. É aquele conto sobre as belezas e as nuances cotidianas, sabe? E logo depois vem um dos maiores contos do livro, que é A Paraguaia, que fala sobre uma relação ambivalente da narradora com uma amiga que, obviamente, é paraguaia. A Paraguaia, ela é o centro do livro, apesar de que, no momento, as aflições da narradora são muito fortes, isso é muito bacana. Eu me identifiquei muito com esse desespero que a narradora sofre, que é um desespero muito atual nosso, essa questão do capitalismo, do sucesso que temos que fazer, do emprego que temos que ter, do carro que temos que usar, das roupas. E ela fala dessa insatisfação dela, do quanto ela gastou com terapia, de tudo, assim. Eu achei muito bacana isso. É muito fácil da gente identificar com muitos dos assuntos desse livro, mas eu acho que principalmente essas aflições da narradora da Paraguaia, eu acho que são as que mais são universais, sabe? É claro que todo o universo feminino pode ser universal e pode atingir homens e mulheres, mas quando a gente tá falando, por exemplo, em XX mais XY, da dor de amamentar, porque ela tá com o peito rachado, porque o leite empedrou, isso é muito feminino, porque é biológico. Mas quando a gente tá falando de algum problema, de alguma insatisfação que saia da questão corpo feminino, aí a gente vai pra parte em que a mulher é universal. Em A Paraguaia é exatamente isso que a Giovanna Madaloso vai explorar. Logo em seguida vem um conto que chama A Teta Racional, que dá nome ao livro. Eu não achei o melhor, como eu já disse aqui antes, mas eu achei de uma ironia, de um sarcasmo refinado, sabe? É muito gostoso de ler porque você se entende ali, sabe? Sabe aquele momento quando as pessoas falam com você, você só revira os olhos assim, e você pensa em respostas e respira e fala: não, é o meu chefe, é o meu pai, é alguém que trabalha comigo, eu não vou responder, eu não vou criar essa desavença. É exatamente isso que a Giovanna faz. Ela coloca a gente dentro da cabeça dessa mulher, que ela tá tendo que tirar o leite, né, dela e colocar nos potinhos, assim. E ela faz isso durante o trabalho, né, porque ela já voltou da licença maternidade. E é muito interessante isso, né, o chefe dela batendo na porta e pedindo coisas. E ela tentando... Ela diz que ela tenta pensar em coisas amorosas para que o leite saia melhor. Toda uma questão ali que ela explica. E é muito bacana, porque o chefe não para de encher o saco. Tem uma vingancinha ali que é muito bacana. Assim, é claro que nunca faríamos isso com alguém. Mas é bom ler e sentir aquele seu nervosismozinho extravasado por alguém, sabe? Logo depois vem um conto bem curto também, que chama Instantâneos, em que ela cita várias coisas cotidianas bonitas e que é como se fossem pequenas fotos instantâneas, né? Eu acho que foi essa a ideia da autora. Me lembrou muito a poesia do Marcelo Montenegro, no livro que eu li ano passado, que é o Forte Apache. Eu achei muito bacana e bem simples, assim, mas é aquele texto simples, mas que ele tem que ser bem construído para conseguir ficar simples. Aí tem um que chama Sentimento número 01403, e é um conto também sobre a percepção de uma mulher de que todo mundo em que ela tá vendo ali numa estação de trem, todos eles são filhos de alguém. E eu gostei bastante desse texto exatamente por essa singeleza que vem de outros contos também da Madaloso. Tem outro conto incrível, esse foi um que eu me apaixonei, que chama Fim. É um diálogo curto, cotidiano, que a gente tem do dia de oi, tudo bem, tudo, entre uma mulher e um homem, e aí no meio ela coloca características do relacionamento que eles tiveram, mas que não tem mais, e por isso eles se cumprimentam, viram as costas e seguem suas vidas. Eu achei muito bacana tudo que ela colocou ali nesse texto. Eu acho que são coisas muito genéricas, assim, de casais, sabe? Sempre tem aquele que vai mudar a aparência depois do término de um relacionamento. Sempre tem aquele que se preocupa muito em deixar um presentinho. Sempre tem aquele que gosta de, sei lá, cozinhar pro namorado ou pra namorada. Então é bem genérico, assim,
Então eu acho que todo mundo vai se identificar ou identificar algum término que teve naquele diálogo. É muito bacana, muito bem feito. E o último conto chama Suíte das Sobras. Nesse, então, a Giovanna vai mostrar um relacionamento mãe e filha com a narradora no papel da filha. E o que eu mais achei interessante desse conto é que ela fez isso em uma road trip nos Estados Unidos, que geralmente é uma coisa que acontece entre amigas e não entre mãe e filha. Então esse deslocamento de lugar comum eu achei muito interessante. É também bacana porque ela vai mexer com essa questão, esse conflito geracional, né, entre as duas, de uma forma bem bacana, uma coisa que a gente tá bastante acostumada, principalmente. A filha é bailarina, a mãe já tem uma situação mais estável, por mais que, não me recordo direito, mas eu acho que ela foi sustentada pelo marido a vida toda. Mas sabe aquela ambivalência de queremos seguir nossos sonhos, nossos pais não querem que a gente morra de fome, e aquelas discussões que acabam acontecendo? É exatamente isso que a gente vai ver aqui nesse conto Suíte das Sobras. Bom, pessoal, de modo geral, é um bom livro de contos. É claro que entre contos sempre tem seus altos e baixos, mas eu acredito muito na construção da Giovanna Madaloso ao longo do tempo como uma escritora com uma obra que vai ter uma qualidade reconhecida. Ela lançou o livro dela, acho que se não me engano chama Tudo Pode Ser Roubado, pela Todavia agora esse ano, que eu pretendo ler também. Eu acho que é gostoso também acompanhar uma autora assim desde o início. Eu indico a leitura de Ateta Racional. Ela vai mostrar muitos aspectos da vida feminina que a gente não tá acostumada a ver em livros, mas é diferente da Ferrante. A Ferrante, ela vai falar sobre pensamentos que geralmente a sociedade não quer que a gente tenha, como por exemplo, rechaçar a maternidade. Aqui não é exatamente isso. Ela fala, por exemplo, da maternidade como algo bom, mas ela não deixa de mostrar os lados negativos. Então, ela é realista. Ela não é tão pessimista quanto a Helena Ferrante é, mas isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra. São apenas mulheres diferentes escrevendo sobre suas vivências diferentes e sendo plurais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique na bolinha com o meu rosto aqui pra se inscrever no canal, receber mais conteúdo produzido por aqui. Deixem sua avaliação aqui embaixo pra eu saber, pra eu ter um feedback do que vocês estão achando aqui do canal. E comentem aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ler esse livro. Vocês conhecem esse ou o novo livro da Giovanna Madaloso? Bom, pessoal, um beijo e até a próxima.